paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus estamos aqui mais uma semana. Agora nós vamos falar sobre a lição número 10. Lição essa que vai ser lecionada no dia 7 de dezembro de 2025. O título da nossa lição é Espírito, o âmago da vida humana. Para comentar essa lição está aqui eu, presbítero Alexandre, e o professor irmão Ricardo. Professores e professoras, a paz do Senhor. Vamos fazer uma oração, irmãos, nós vamos dar continuidade depois ao comentário. Oremos. Senhor Jesus, te damos graça por estarmos aqui na tua presença. Nós precisamos do teu amor e da tua bondade, Senhor. Fique conosco, nos ajude, nos direcione a tratar dessa tão séria e tão importante, Pai. Nós precisamos da tua graça, do teu amor e da tua bondade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmão Ricardo, eu vou pedir para o irmão fazer a leitura do textuário e da verdade prática. Vamos lá. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala, ó Senhor, o que estende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Zacarias 12 e o versículo 1. A verdade prática, uma vez livre, nossa alma recebe vida espiritual e dirige nosso corpo para adorar e servir ao Criador. Isso aí. A nossa leitura bíblica em classe, irmãos, se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo 7, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, e Zacarias capítulo 12, versículo 1, e João capítulo 4, versículo 24. Eu vou apresentar aqui os objetivos da lição, que são o objetivo 1, expor que o espírito humano foi concedido diretamente por Deus como parte essencial da natureza humana, capacitando o ser humano a ter comunhão com o Criador. 2. Enfatizar que o pecado pode enraizar-se no espírito, gerando atitudes como soberba e inveja. E 3. Mostrar que a regeneração espiritual é a base para uma vida de adoração genuína, vivida em espírito e em verdade. Irmão Ricardo, aqui no plano de aula tem alguma coisa que você queira comentar? Não, tá ok. Hoje não? Já temos comentários. Eu vou só dar uma lida aqui na introdução, irmãos, que diz assim, ó. Já estudamos a respeito do corpo e da alma. Nessa lição estudaremos acerca do espírito. Veremos como nos foi comunicado pelo Criador. Trataremos de sua divisão em relação à alma e sua importância para a nossa comunhão com Deus em santificação e adoração. Entrando aqui no ponto 1, nós temos o seguinte, o sopro divino. Aí nós temos a concessão do Espírito, nós temos o item 1 aqui, o fôlego de vida, o item 2, a singularidade do Espírito, e o item 3, a tênue divisão. Quando a gente fala do fôlego de vida, nós vamos lá para o início da criação, quando Deus cria o homem. Nós temos um primeiro relato, que é no capítulo 1, que ele diz, vamos fazer o ser humano, e ele cria o homem, e ele diz, olha, está aqui macho e fêmea. Mas no capítulo 2, ele dá um detalhe mais específico de como Deus cria o homem. Então ele diz, olha, do pó da terra o formou. Então dá-nos a entender que ali ele fez um boneco, e aí tem aquelas interpretações, mas assim, ele fez lá, formou o boneco, e ele sopra nas narinas do homem o fôlego de vida. E ao dar esse sopro, a Bíblia relata que o homem é feito alma vivente. Ele vai ter vida. E nós entendemos que esse fôlego, esse sopro, vem o espírito e a alma. Então, com o espírito, o homem passa a ter a capacidade de ter o contato e a comunhão com Deus. E com a alma, o ser humano passa a ter sua vontade, seus desejos, seus sentimentos, seus pensamentos. A alma e o espírito é quem faz o corpo ter vida, é quem faz com que a mente passe a ter ação. São essas duas divisões que
vamos pensar assim, né? É a pilha que traz o ser humano à vida. E aí essa alma vivente que ele é dito, não necessariamente falando aqui desse elemento do homem alma, mas a vida, o homem completo agora passa a andar sobre a terra. É isso que o versículo quer dizer. Mas nessa lição nós vamos falar especificamente sobre o espírito do homem. Aqui ele vai falar o seguinte: até então toda a criação havia sido feita mediante o emprego de ordens verbais, ajunte-se, produza, mas, aí ele coloca aqui para deixar isso bem especificado, né? O homem, contudo, recebeu vida por uma comunicação especial, o elemento espiritual soprado por Deus. Então, a matéria recebeu vida espiritual consciente, constituída de espírito e alma. Nós já falamos disso um pouquinho lá nas primeiras lições, quando a gente definiu, né, corpo, alma e espírito, mas agora nós vamos falar, depois nós repetimos de novo quando nós falamos da alma, e agora nós estamos deixando mais claro, mas agora especificando a parte do espírito. E aí, irmão Ricardo, queria colocar por mão aqui, falar ou complementar no ponto 1, ou falar sobre o ponto 2, fique à vontade. Vamos lá, então nós tivemos aí 3, 4 lições sobre a alma e agora sobre o espírito. Do nada surge a lição 10 aí, professor, para a gente falar de um assunto que é um assunto que não é tão fácil, né, de falar. Por isso que existem algumas denominações que eles preferem, que eles são dicotômicos, né? Então eles preferem falar do corpo, quando chega a alma e espírito, eles ajuntam os dois, porque não precisa explicar, fica até fácil. Para eles, alma e espírito são sinônimos, e na verdade não são, são 2 coisas totalmente distintas. Porém, faz parte do ser humano, né? Todo ser humano tem, né? Todo ser humano ele tem um corpo, que é o visível, ele tem as 2 partes, que é alma e espírito também, que são as partes invisíveis, né? Nós não enxergamos com os nossos olhos, né? Essa parte que é a parte espiritual. Porém, ela é real. Foi Deus que soprou nisso daí e criou dentro do ser humano essa parte do espírito. Olha só, o homem recebeu vida por uma comunicação especial, o elemento espiritual, o soprado por Deus. Então o homem ele é um ser físico? Sim, porque ele tem corpo, mas ele também é um homem espiritual. Ele é diferente dos animais. O animal ele é físico, né? O animal ele é físico. Não é que o animal também não tenha dor, não vou dizer que o animal não tenha emoção. O animal ele tem alguma emoção, é tanto que quando chega lá o dono lá do cachorro lá, o animal ele balança lá o rabinho lá, mas ele já não tem espírito, né? Ele não tem essa parte de comunicar, né, com Deus. Essa parte não foi colocado nele, isso foi colocado no ser humano, essa parte espiritual, que é a parte onde Deus se comunica. Deus ele quer comunicar sempre com o nosso espírito, né? Mas precisa é um todo, né? Eu preciso estar bem o meu corpo, eu preciso estar bem a minha alma, para que Deus se comunique com o meu espírito, porque se eu tiver de qualquer forma, Deus não vai me comunicar com o meu espírito, não. Eu estou vivendo uma vida de qualquer jeito. É por isso que fala que o corpo é templo do Espírito Santo, mas é um todo, né? É o que está dentro do corpo, e dentro do corpo tem a alma e tem o espírito. Então, olha só, o espírito não é o fôlego de vida, mas foi dado no momento do sopro divino, quando o homem foi feito alma vivente. Então ele foi dado dentro, foi criado dentro do homem, isso daí. É tanto que o espírito ele continua dentro do homem até hoje, né? O espírito não está fora, ele está dentro do homem. Ai, cara, e quando a pessoa morre, no caso da morte, o corpo é enterrado, mas o espírito que está lá junto com a alma volta, vai embora, o espírito volta a Deus e a alma também acompanha isso daí, que é os seus pensamentos, né? É o seu eu também vai ser esquisito, chegando o espírito lá e falando assim, quem é você, irmão Alexandre? Quem foi você lá na terra, por exemplo? Não sei não, porque minha alma morreu com o meu corpo, por isso que tem que ser estudado e ser separado, não acreditando que algumas denominações pregam que espírito e alma são sinônimos, nada disso, são 2 coisas totalmente distintas, dado aí por Deus. A singularidade do espírito que a lição fala, alma e espírito são mencionados ao longo do Antigo e do Novo Testamento. Então, tanto no Antigo Testamento como no Novo, fala da alma e do espírito. Zacarias diz que Deus forma o espírito do homem dentro dele,
não é fora dele, o espírito do homem está dentro dele, ele não sai do homem. É impossível alguém chegar lá assim, vou tirar dentro de você o espírito, é expulsar os demônios dentro da pessoa, né? Mas o espírito que está dentro de você, ele não é tirado. Outra coisa, Alexandre, para deixar bem claro, porque pode ser que surja uma pergunta, o assunto aqui é o espírito humano, não é o Espírito Santo, pelo amor de Deus, deixar bem claro aqui, é o espírito que está dentro de você, coladinho ali, ou às vezes até dentro da alma, coladinho, porque os dois estão intersecos, os comentaristas falam, né? Eles estão um coladinho no outro ali, perto do outro. Então o assunto da lição é o espírito humano, não é a terceira pessoa da Trindade, não deixa para o próximo trimestre vai falar sobre a Trindade. Então não é aquele Espírito Santo, porém, deixar bem claro que esse Espírito, o Espírito Santo fala com o nosso Espírito, deixa bem claro, e o nosso Espírito também fala com ele, é uma troca, então um fala com o outro, mas tem que ver se realmente está tudo bem ali, alma e corpo, se está um cooperando com o outro, se está tudo jóia aí. Ele fala aqui também, o comentarista do livro, ele fala assim, o retorno do Espírito para Deus ocorre junto com a alma, deixar bem claro, então a alma foi embora, o Espírito vai junto, consciente das ações humanas, boas ou más. Está lá em Lucas capítulo 16, versículo 22 e 25 e Apocalipse 20 e o versículo 4. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, mas pode deixar bem claro aqui. Vamos ver se é isso daí mesmo. Vamos ver se o nosso comentarista aí não... E viu tronos, assentaram-se sobre eles e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela sua palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal nas suas testas, nem as suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então a pessoa ele vai consciente, ele não vai inconsciente, ele sabe quem ele é. Exato. Falando um pouquinho aqui sobre essa parte da tênue divisão, nós estamos falando muito que para algumas linhas, até evangélicas mesmo, protestantes, o homem é feito de corpo e espírito, ou corpo e alma, porque para eles alma e espírito é uma coisa só. Mas o Antigo Testamento, ele traz uma visão assim. O Antigo Testamento, quando ele vai falar da alma, os irmãos, não, nós já passamos por isso, mas assim, há diversos versículos que ele fala da alma, e ali quer dizer alma e espírito. E aí em outros versículos ele não usa a palavra alma, ele usa a palavra espírito, e também significa alma e espírito. Mas no Novo Testamento isso fica mais claro, essa divisão de corpo, alma e espírito, ele é mais nítido e exposto. Eu quero falar com os irmãos aqui 3 versículos que são extremamente importantes para nós entendermos isso. O primeiro é 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que ele vai dizer o seguinte, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso corpo, todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se alma e espírito fosse a mesma coisa, Paulo não deixaria isso escrito de forma separada. E que se nós somos o original vai separar essas 3 palavras. Não há uma palavra única para os dois. Existe a palavra do espírito, alma e corpo. E nós temos que trabalhar ou cuidar ou buscar a Deus para que alma, espírito e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. O outro versículo é Hebreus capítulo 4, versículo 12. Aqui os irmãos conhecem, né? Talvez alguns irmãos aí falem esse versículo até de cor, mas diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e a palavra de Deus, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Se a palavra de Deus separa espírito e alma, é porque elas são coisas diferentes.
E aí quando a gente vai, e o outro versículo que eu quero falar com os irmãos é Romanos capítulo 8 e o versículo 16, porque aqui vai mostrar exatamente a função do Espírito, aonde ele está relacionado. Diz o seguinte, Romanos 8:16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E aí, reforçando o que o irmão Ricardo falou, que nós não estamos falando do Espírito de Deus, mas estamos falando do Espírito do homem. O Espírito Santo mora em nós. Nós somos a habitação do Espírito Santo. E ao ser habitado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo não substitui o nosso Espírito. E esse versículo deixa muito claro, porque o primeiro Espírito é com letra maiúscula, e o segundo Espírito, que é falando sobre o nosso Espírito, é letra minúscula. Então, como é que nós temos a certeza que nós somos salvos? Como é que nós temos a certeza que nós somos filhos de Deus? O Espírito, letra maiúscula, o Espírito Santo, testifica e comunica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. É assim que nós temos a certeza que nós somos salvos. Note que quando nós vamos falar daquelas pessoas que não aceitaram a Cristo e que têm uma vida espiritual e que o espírito dela dorme ou está morto e ela não quer saber de salvação, ela não quer aceitar a Cristo, ela não sabe se ela é salva, é porque não existe essa comunicação entre o Espírito Santo, entre Deus e o seu Espírito. E é importante mostrar que um dos pecados do Espírito tem a ver com essa questão de você ser idólatra. A idolatria é um dos pecados do Espírito. Porque ao invés do nosso Espírito buscar Deus, ele vai buscar um outro Deus, uma imagem, ele vai buscar uma outra coisa que não era o Deus verdadeiro, que não é aquele que criou. Então, essa tênue divisão, embora no Antigo Testamento não seja tão claro, o Novo Testamento isso nos abre a mente e deixa isso claro para nós. É assim que nós cremos, é dessa forma que nós explicamos. Se a gente for buscar só pelo Antigo Testamento, dificilmente vamos conseguir fazer essa separação, mas aqui está muito claro. Inclusive, quando lá em Hebreus vai dizer que o corpo vai para a terra, que é o pó vai para a terra e o espírito volta a Deus, isso tem que estar muito claro para nós que esse espírito volta a Deus, não é que o homem morreu, então agora o espírito volta para dentro de Deus, não. Esse voltar para Deus é alma e espírito, porque eles são, nesse sentido, inseparáveis, eles vão ao lugar de espera, e o lugar de espera pode ser lugar de tormento para aqueles que estão sem Deus, e o paraíso, lugar de espera do arrebatamento, a volta de Cristo, para aqueles que morrerem em Cristo. Isto é retornar a Deus. Quando o escritor dos Hebreus fala que volta a Deus, é nesse sentido. Não é o sentido de que sai aquele negócio material, como falou, sem forma nenhuma, e entra de novo em Deus. Não é isso que ele está querendo dizer, não é isso que a Bíblia nos ensina. Tá certo, meus irmãos? Irmão Ricardo, nesse ponto 1, você tem mais alguma coisa para comentar? Está ótimo, que deixa bem claro para o professor que ambos vão consciente, né, Marcelo? Exato. Tanto aquele que vai para o inferno quanto aquele que vai para o céu, todos vão consciente. Porque, nesse sentido, a vida vai na alma, né? Conhecimento, a personalidade, a ação, como nós já estudamos nas lições passadas. Entrando agora no ponto 2, espírito, pecado e santificação, nós temos o primeiro ponto aqui, pecados do espírito, nós temos o segundo ponto, raízes do pecado, e nós temos o terceiro ponto, vencendo o pecado. E aí, meu Ricardo, queria que o irmão comentasse aqui já o primeiro item aqui. Vamos lá. Nós acreditamos, né, irmão Alexandre, que cada professor e cada professora leia a lição em casa, né? Porque às vezes a gente traz alguns paralelos aqui, mas é para deixar a lição mais rica, né? Exato. Então, e nós professores também acreditamos que os alunos também estão lendo a lição em casa, porque nós estudamos
e passamos coisas assim, não é que é coisa nova, mas estudamos, o professor, ele estuda mais do que o aluno, né? Isso é normal, né? O professor, com certeza o professor ele estuda mais com o aluno, o professor tem que orar mais com o aluno, o professor ele tem, não é que ele é superior, porque ele é professor. Exato. Então é normal de um professor ser assim, de estudar, porque amanhã os alunos serão professores, porque um dia nós também fomos, no passado, né, fomos também alunos e hoje nós somos professores, pela bondade e misericórdia de Deus, porque não existe estrela, né? Estrela é Jesus Cristo. Mas vamos lá, essa parte de pecado do Espírito aqui, pecados de fala de pecado, santificação, a gente precisa entender alguma coisa. Então o comentarista do livro, ele fala o seguinte: é possível extrair também referências específicas em relação ao pecado que envolve diretamente o corpo, como a prostituição. Então, a prostituição está ligada mais ao corpo, né? Ela é mais forte. Não é que ela não esteja ali na alma, mas ela vai concretizar no corpo. Alguém fala assim: ah, mas tem uma coisa, irmão, eu perdi os olhos, mas você ainda tem as mãos. Não tem como fugir, você ainda tem as mãos, você ainda tem os pés, né? Você ainda cheira, então tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa não peca, porque ainda sobrou as mãos e sobrou os pés, né? Ele ainda cheira, ele ainda fala, né? Mas a parte do corpo ele é ligado mais à prostituição. A alma é com os maus pensamentos, então os pensamentos ela vai brotar normalmente na nossa alma, por isso que é perigoso. E o espírito e o espírito, o que sobra para o espírito? Aí é que a lição vai deixar a gente numa surpresa tremenda, porque o espírito se envolve o orgulho. E você nunca ouviu falar que um pastor da Assembleia de Deus, da Batista, seja qual for, seja qual denominação for, o irmão foi disciplinado ou foi excluído porque ele é orgulhoso. Você já viu? Eu nunca vi. Não. Mas tem ou não tem? O orgulho, onde está o orgulho? No espírito. O orgulho está no espírito. Por isso que é escondido. Você olha para a pessoa assim, ele está com aquele cor bonito, terno e gravata, né? Aquela mala do lado assim, né? Um relógio bem brilhante, assim, coisa mais linda, ou é de prata ou é de ouro, e você olha assim para ele, nossa, não, na verdade, dentro dele, ele é um camarada super orgulhoso, e que é o espírito dele, está dentro, por isso que fala que é interno, né? Está dentro dele, isso daí é interno, e ninguém vê isso daí, a não ser se Deus revelar através da palavra. Como é que essa camada vai ser revelada? Pode ser revelada através de uma pregação de um pastor, cheio do Espírito Santo, às vezes até de um irmão, né, Manchão? Até de uma coisa dominical, que é a oportunidade de, né? É nessas horas que você precisa ter aí um pouquinho da oração, da revelação, que quando você falar, talvez na sala tem alguém lá doente desse jeito, ele é orgulhoso, e a palavra vai lá, é por isso que a palavra vai lá na divisão da alma do Espírito, você não vai. Nem eu tenho esse poder, ninguém tem esse poder, nenhum existe um pastor na terra, qualquer irmão pentecostal, pode ser que eu tenha esse poder, mas o Espírito Santo tem, ele vai na divisão da alma e do Espírito, né? É nessa divisão da alma e do Espírito que ele vai convencer deixa esse orgulho de lado, senão você não vai entrar no meu reino, é como se falasse assim, o negócio é forte. Então vamos lá, prostituição ligada à alma, prostituição ligada ao corpo, pensamentos ligados à alma e espírito ligado, e orgulho ligado ao espírito. A soberba, olha só, soberba, a vanglória, a arrogância e a negócio muito perigoso, que às vezes tem em muitos ministérios, a inveja. Tomar muito cuidado. Mas o irmão lá ensina, o irmão lá, cada um com o seu chamado. Às vezes aquele camarada ensina, mas ele não tem aquela graça de ganhar alma. O camarada com 2 frases ganha alma, o camarada vem chorando, você ensina uma hora, só que às vezes você ensinando uma hora, você ajuda aquele que está vindo, mas cada um faz a sua parte. Paulo plantava, Apolo regava, e quem dava esse crescimento? É Deus que dá o crescimento, cada um faz a sua parte. Então, mas não tem inveja daquele, nossa, mas aquele irmão acabou de chegar, irmão Alexandre, como é que pode? Já prega tudo. Não, é Deus que é assim, é Deus escolheu. Aí é que o querer efetuar, que nós lemos lá na lição 9, o querer efetuar, não é a vontade sua, é a vontade de Deus. Precisa o crente, irmão, entender isso, que às vezes não é a sua vontade, é a vontade do crente. E às vezes é aquele negócio, nem todo mundo que está no púlpito foi Deus que colocou ele lá, viu? Nem é todo mundo que está ali que foi Deus que colocou. Tem que ver se foi a vontade de Deus. Por isso que às vezes dá certo e às vezes não dá certo. Então é a vontade de Deus. Só que nesse tempo aí surge aquela inveja, aquela coisa, é onde o Espírito Santo vai lá, rapaz, tira isso de você. Vamos lá.
O Antônio Gilberto, né, hoje está na glória e tal, ele fala alguns pecados do espírito. Isso é para professor, tá? Ele fala assim, afirma que os pecados do espírito são às vezes piores que os pecados da carne. Aí fala, por quê? Vamos lá. Explicando, Davi cometeu pecados da carne terríveis a ponto de dizer ao ser repreendido pelo profeta Natã, pequei contra o Senhor, está lá em 2 Samuel 12, do 13 e Salmo 51, mas o pecado do espírito que ele cometeu foi pior, levando-o a confessar, gravemente pequei, toda iniquidade é pecado. E ele fala, ele traz o Gilberto, ele traz aí um monte de coisa. Por exemplo, ele fala ganância, cobiça, ira, amargura. A amargura ela é profunda. A amargura não é externa, ela é interna. Tem gente que é amargurado, toma ceia, está no culto, mas é amargurado. Ela vê numa amargura terrível, mas ele precisa de cura. Ele é amargurado. Outra coisa interessante, mau humor. Tem gente, mano, que não ri, não. Ele não ri. O que aconteceu? Ai, irmão, não tô legal. Mas você tá bem? Tô não olha por mim. Meu irmão, tô legal não. Mas peraí, eu perguntei, tem 15 dias que eu perguntei para você. Você falou que eu continuo, irmão, continuo. Mas, irmão, será que é difícil, né? Ciúme, doentio. Porque ciúme, tudo bem. Acho que quem aqui não tem ciúme? Né? Todos nós temos ciúme. Mas existe um ciúme chamado doentio. Existe um ciúme que é extremo, né? Hipocrisia, leviandade, irreverência com o que é sagrado. Tem gente que está, né? Está lá o pastor, irmão, agora o fulano de tal vai dar a palavra, o camarada tem toda a oportunidade de ir no banheiro e fazer o que eu não estou dizendo que ele é doente. Vai lá, na hora da palavra o camarada desce, ou pior, licença um pouquinho, o camarada está lá assim, o irmão está pregando, o irmão estudou muito, orou, fez até o aí está lá, ó. E às vezes ele vê um negócio, sabe que ele vê uma mensagem e ele manda para o colega, irmão, olha só, é difícil, não. Irreverência com o que é sagrado, mentira, egoísmo, e ele dá uma afinidade de coisa. Isso é tudo relacionado ao espírito. Seguindo aqui a mesma linha, nós temos aqui no ponto item 2, raízes do pecado, e aí o comentarista vai colocar justamente isso, que, de uma forma geral, o pecado ele é interno e reflete externamente. Então a nossa santificação ela também precisa começar internamente e refletir externamente. Está um pouquinho na frente, mas eu preciso adiantar para explicar esse ponto. Toda vez que a gente vai falar de santificação, vai envolver o novo nascimento. Por quê? Enquanto não se crer em Cristo, nós dizemos que o nosso espírito está morto. E o que é o espírito estar morto? É justamente ele não ter essa força, ou esta vida, ou essa comunhão com Deus para, junto com a alma, direcionar o homem a Deus. Quando o espírito é vivo, quando o espírito está acordado, está despertado, ele vai, junto com o Espírito Santo, buscar fazer com que a alma tenha vontades, tenha desejos e aí coordenar o corpo para que busquemos a Deus, que é justamente a nossa verdade prática. Que aí ele fala assim, uma vez livre, nossa alma recebe vida espiritual e dirige nosso corpo para adorar e servir ao Criador. Então esse livre, essa questão tem a ver com o Espírito. Se a gente lê em Romanos 8, versículo 10, fala assim, se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então note que esse corpo aqui fala da natureza carnal. Então o nosso Espírito, quando a natureza carnal se fala mais alto, ele não tem força. Dizemos que ele está fraco. Quando aceitamos a Cristo como Salvador, o que acontece em nós é como se esse Espírito revivesse. E agora, com esse contato com Deus, nós vamos ter forças para vencer o pecado. Então, a nossa salvação, ela começa internamente. E quando nós não entendemos isso, o nosso viver bem, o nosso andar com Deus, o nosso
o nosso ter força para vencer o pecado tem a ver com o nosso espírito estar vivo. Quando nós entendemos isso e achamos que tudo que nós fazemos é porque o meu corpo pode fazer, nós entramos no legalismo, que o comentarista coloca aqui. A falta da compreensão de que a força ou a dedicação que nós temos para Deus tem a ver com a nossa vida interior, com a nossa regeneração interna, ela vai nos levar a ser legalismo, ou seja, eu passo a não ter misericórdia das pessoas porque aquele pecou, não, mata ele, não estou nem aí com isso, porque não, eu sei viver bem, eu sei andar direito, não, isso não tem isso. Nós precisamos entender que a força que nós temos para viver bem, isso vem do nosso espírito. Então, as raízes do pecado estão lá dentro, né? Aqui fala assim, ó, a ordem que Paulo coloca lá, espírito, alma e corpo, isso não é de propósito. E como ele está querendo mostrar para nós, olha, viva diferente, permaneça em Deus, permaneça vivo em Cristo, permaneça seguindo a vontade de Deus, então isso precisa começar com o meu espírito. Esse espírito em contato com o Espírito Santo vai fazer com que a minha alma tenha desejos e vontades para Deus. Isso vai ser manifestado através do corpo. É por isso que eu preciso usar o corpo para a leitura da Bíblia, para a oração, para o jejum, para que o Espírito Santo continue para que o Espírito Santo continue tendo liberdade com o meu espírito e continue guiando o meu corpo, e assim eu consigo ser fiel. E aí vou conseguir vencer o pecado. Aí ele fala assim, a força do pecado arraigada em nosso espírito somente é vencida quando deixamos de confiar em nós mesmos e dependemos inteiramente da graça de Deus e o seu poder salvador e santificador. Falar sobre isso aqui, irmãos, é um pouco difícil, porque por mais que a gente vá apresentar versículos bíblicos, é sempre uma coisa que é interpretativa. Então, os irmãos, acho que vale a pena nós conversarmos com os alunos e mostrarmos para eles, porque a Bíblia vai dar possibilidades de várias interpretações. Ela vai dar possibilidade de várias visualizações ou várias formas de explicar isso. Então, deixa o aluno ciente disso aqui. Nós não temos como mostrar algo perfeito, claro, óbvio, porque nós estamos mexendo com uma coisa que nós não temos domínio, que nós não conhecemos. Aí eu vou fazer essa seguinte pergunta: quem é que já viu o seu espírito? Ou já viu a sua alma? Isso é algo, como nós já falamos no começo, para a palavra de Deus, que consegue separar um do outro. Nós não vamos ter essa capacidade. Então aqui nós estamos entendendo, interpretando a Bíblia, mostrando o caminho, como nós compreendemos corpo, alma e espírito. Bom, Ricardo, fique à vontade para complementar aí. Vamos lá. Eu não vou dizer que eu vou voltar aqui, porque o que o Alexandre falou é o suficiente. Realmente é difícil mesmo. Não é fácil não. Porque é uma coisa muito escondida, né? Exato. É tanto que você comentou de raiz do pecado. É tanto que você fala raiz. Ah, cadê a raiz daquela árvore? Estou vendo não. Mas que tá lá, tá. É tanto que quando tem uma chuva, né, muito forte, é onde a árvore cai, né, ou para a direita ou para a esquerda, ou até em cima de uma casa, de um carro, é onde você vê. Ah, ela tinha raiz, né? Ela tinha raiz. Olha o tamanho da raiz. O tamanho da raiz. E tirando para o nosso lado espiritual, os pecados do espírito são raízes malignas profundas. Aí tem um problema, ela é profunda. Por isso que o Espírito Santo vai lá. Porque não tem como me aprofundar nisso. É impossível um ser humano. Por isso que eu falo, eu vou me auto-justificar, vou me auto-salvar. Isso é impossível, irmã gente, isso não existe. Ele precisa da ajuda do Espírito. Eu até falo que até para orar, alguém fala, irmão, você tem que orar. Eu até falo que até para orar, o Espírito Santo que te leva a você orar. É tanto que quem acorda nós 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, você perde o sono, irmã gente, do nada. Mas quem tirou esse sono? Do nada. Às vezes você escuta um barulho, você vai,
mas isso aqui entrar na minha casa, entrar na sua casa, a coisa não vai, o Espírito falando, Alexandre, vai orar, irmão Ricardo, é 3 horas, levanta aí, vai orar. A gente é dependente dele, nós não somos independentes, nós somos dependentes totalmente de Deus. Que se a gente não for, os pecados do Espírito são raízes malignas profundas. Para nos livrar dessa raiz maligna profunda, da inveja e outras coisas que nós estudamos, é só Deus. Senão a pessoa continua tomando ceia, nos cultos, levando o Bíblia para cima e para baixo, e continua dentro dele a inveja. Ele continua aquele ciúme doentio dentro dele. Ele não foi liberto daquilo ali ainda. Quem vai ali é o Espírito e liberta ele ali. Aí Cristo falou, aí existe um pecado que é o pecado externo, que os fariseus, eles se preocupavam muito com a parte externa, é perigoso, hein? Eles se preocupavam muito com a parte externa. Aí foi quando Jesus ensinou para eles, né? Olha, vocês estão preocupados muito com a parte externa, eu vou ensinar para vocês que não é assim não. Aí Jesus, o que Jesus fez? Ele fez uma parábola do fariseu e do publicano, né? Vou ensinar vocês. O fariseu confiava nas suas práticas exteriores, como o jejum e os dízimos, enquanto o publicano apresentou-se contrito, rogando o quê? Misericórdia. Não é que Jesus era contra os dízimos e oferta não aqui, deixa bem claro. Só que ele rogou o quê? Misericórdia, rogou misericórdia. Jesus então esclarece: digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Lucas 18:14. O grande erro dos judeus religiosos era confiar em práticas exteriores. Então eles confiavam muito em coisas exteriores. Eu vou fazer para que o Alexandre veja. Irmão, é a mesma coisa que aquele irmão fala: irmão, já orou? Não. Mas por que, irmão? Não, que eu quero subir para o pastor não ver que eu estou chegando atrasado. Isso é com a gente. Isso é a mente do ser humano. Não sei onde o ser humano. Gente, Deus está vendo. É a mesma coisa. Deus não está vendo mesmo. Eu vou pegar aqui, né? Agora, você dá até uma olhada assim, né? Mas não adianta, Deus está vendo, Alexandre. Então a gente se preocupa muito com o exterior. Mas Deus vê tudo. Eu pergunto: o que Deus não vê? Ele vê tudo, então não adianta. Mas por quê? O pecado do Espírito são raízes malignas profunda, ela é profunda, ela é escondida. É a mesma coisa falar, acho que é os lugares mais fundos do mar, acho que é as Fossas Marianas que eles falam lá, que não é fácil de ir ali, né? Tem um equipamento, nem sei se existe equipamento que vai ali, mas eles teve um acidente porque desceu lá e foi esmagado pelo peso. Mas porque é profundo o negócio, não é fácil, são coisas que o ser humano não dá para arrumar. O ser humano, vou tentar arrumar o seu espírito. É tanto que você falou uma coisa, é verdade. Não tem como você dizer, você fala assim, como está o seu espírito? Porque não tem que falar, não, como é que você vê o seu espírito? Não existe. Você pergunta, como está a sua alma? Tem muita pregação assim, né? Você vai gostar muito de pregar. Como é que está a sua alma? Como é que está a sua alma hoje? Você pode até perguntar como ela está, mas você fala que enxergar o seu espírito e sua alma, só o Espírito Santo consegue fazer isso daí. Entrando aqui no ponto 13, que aí nós vamos complementar e seguir no caminho de conversa sobre esses pontos, nós temos aqui o item 1, novo nascimento, o item 2, em espírito e em verdade, e o item 3, um espírito quebrantado. Então, note que, para falar do espírito, o comentarista teve que colocar aqui a questão do novo nascimento. Porque o que é o novo nascimento? É justamente esse reviver do nosso espírito, é essa nova geração do espírito, é algo que é feito por Deus. E o Evangelho de João, no capítulo 1, e o versículo, acho que 12 ou 13, deixa eu pegar aqui, o versículo 12 e 13, né? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então há uma ação divina na nossa vida que faz com que o nosso espírito renasça, ou nasça de novo, ou ressuscite. E aí, de acordo com o contexto, nós vamos usar essas palavras, porque a ideia é, uma vez o nosso espírito estando ativo, ligado, vivo, nós vamos ter condições de guiar a nossa alma, de guiar o nosso para as coisas divinas, né? Ele aqui fala assim, a vitória sobre o pecado começa
necessariamente com a experiência espiritual do novo nascimento. O ato divino operado em nosso interior que nos outorga um espírito regenerado. E aí tem essa conversa com o Nicodemos, e Jesus mostrou justamente isso para ele. Se você não tiver um espírito vivo ou renascido, você vai continuar seguindo a carne, sendo como carne, andando como carne, vivendo no pecado. E aí ele fala assim, justamente, não, mas aqueles que é gerado com o Espírito, é Espírito. Ou seja, ele tem uma vida diferente. Possuir uma vida diferente, andar de forma diferente, seguir da forma que Deus quer, só é permitido quando esse nosso espírito é renascido. Aqui, irmãos, tem uma coisa muito importante para nós tratarmos. Talvez na sala tenha pessoas, que aí na lição passada falaram da vontade, que parece que não estão dominadas. De repente vale a pena a gente falar, irmãos, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que você é filho de Deus? Essa certeza, ela só pode existir se houver um espírito vivo. Talvez algum aluno aí possa falar, não, eu preciso nascer de novo. E isso vai ser a porta, o caminho para ele ser regenerado. Isso aqui é extremamente importante falar. Quando Jesus falou com Nicodemos coisas espirituais, ele não conseguiu compreender, porque ele estava muito ligado, como não falou, às coisas físicas, né? É o comportamento, é a forma de lavar a cama, é a forma de lavar os copos, é a forma como a minha roupa está aqui vestida. Não que essas coisas não sejam importantes, mas é que não é isso que é a nossa salvação. Aí nós voltamos naquele legalismo que nós falamos agora há pouco. Bom, Ricardo, eu queria que eu continuasse aqui no item 2, Espírito em verdade, ou 3, fique à vontade. Quando falo Espírito em verdade, está relacionado à adoração, né? Não tem como o Espírito adorar a Deus se ele está contaminado, é impossível. Exato. Ele não tem nem desejo. O desejo de adorar a Deus some, porque ele não tem o Espírito dele não está liberto, precisa ser desbloqueado. Não tem como. E como é que se desbloqueia? Palavra de Deus, não tem como. Irmão, não existe um remédio de um professor de escola dominical, de um pastor, de um evangelista, seja lá quem for, de um pregador. É a palavra. Tem um pastor nos Estados Unidos, eu vou falar o que ele falou, ele ficou admirado. Esse irmão teve a oportunidade de falar 40 minutos. Irmão Alexandre, ele não usou mais Bíblia, não. Ele falou 40 minutos, os 10 primeiros minutos, 20 minutos, 30 minutos, foi até os 40 minutos, ele não leu a Bíblia. Ele ficou indignado, esse pastor. Ele falou, não é possível que tem gente já no nosso meio, que não lê mais a Bíblia no púlpito. Como é que está? Aí a gente pergunta, como é que está a sua alma? Porque você não lê a Bíblia. Será que você lê a Bíblia em casa? Ele usou toda a experiência, tudo o que ele usou, e não leu um versículo na Bíblia em cima de um púlpito. Gente, a gente precisa voltar a ler a Bíblia. Né? A gente não pode... É aquele velho negócio, porque ele andava com 3 coisas, né? Ele andava com a Bíblia, o assembleano, a Bíblia, a harpa, existia uma terceira coisa que não se usa mais hoje, um lenço, porque ele sabia, ele tinha certeza que no culto ele ia chorar. Ele tinha certeza, por isso que ele levava o lenço. Hoje, cadê seu lenço? Ai, mano, faz tempo que eu não choro, irmão, não sinto nada. E não vem falar para mim que é o lugar. Eu já vi o pastor Silas dando uma pregação no púlpito, a irmã sentada no último banco, porque não tinha lugar para ela chegou um pouquinho atrasada, é normal, né? Ela sentou no último banco, e no último banco, o pastor pregando aqui, o pastor Silas dando ensino na segunda-feira com doutrina, e a irmã falando língua estranha no último banco. Não é o lugar, é a pessoa, mas essa pessoa é uma adoradora, essa pessoa ela sentiu ali, ela sentiu o mover da palavra. Mas o que o pastor usou ali? Ele usou a palavra. Eu estou subindo no púlpito sem usar a palavra. Gente, é uma pessoa convidada, ó, irmão, aqui infelizmente não dá para você, ou você se converte, né, arruma o seu espírito ruim aí, porque aqui a gente gosta de Bíblia, a Assembleia não gosta de Bíblia. Isso é um pastor da Assembleia de Deus que está nos Estados Unidos que
que viu isso e ficou indignado. E qualquer um de nós fica. Eu também fiquei quando ele contou. Eu acho que também ficou também, né? Que eu acabei de falar. Então, quando fala em espírito de verdade, está relacionado à adoração. O meu espírito precisa estar bem, senão eu não tenho como eu adorar. Pode o pregador falar, dá glória a Deus, não sai glória a Deus, porque é de dentro, a glória a Deus tem que sair de dentro de mim. Então não sai porque eu estou com a vida tudo desconcertada, então não consegue sair nada, porque é uma vida desconcertada. Outra coisa que precisa tomar muito cuidado, Alexandre, é com que a pessoa vê. Uso 15 minutos para estudar a palavra e eu acompanho um seriado nesses streamers que tem da vida aí, temporada que eles falam, né? Temporada 1, temporada 2, temporada... Não sou com cada um. Mas quando chega a Bíblia, 15 minutos ele já está cansado. Cada temporada, se não me engano, acho que cada sessão acho que é 40 minutos. Existe coisa que é de 5, 6 temporadas. Ele consegue ficar, quando fala ler a Bíblia, não dá sono, dá cansado, mas dá mesmo, porque você tá alimentando o seu espírito com outra coisa. Então o Espírito Santo, ele se comunica com Deus. Então o comentarista colocou aqui, a expressão em verdade significa de forma verdadeira. Olha só, de forma verdadeira ou autêntica. Você precisa ser autêntico. Alguém fala assim, porque você pode enganar alguém, mas Deus você não engana. Você não tem como enganar Deus. Isso quer dizer que todas as pessoas, judeus, samaritanos e até gentios, precisam adorar a Deus reconhecendo o seu caráter e natureza, assim como a necessidade de sua presença. Adoramos em verdade porque estamos adorando o que é verdadeiro. Se eu estou adorando o que é verdadeiro, eu também automaticamente tem que ser verdadeiro. Finalizando aqui, fechando esse ponto, aqui tem a questão de um espírito quebrantado. Então note que Deus vai falar diversas vezes, aqui o comentarista deu a questão do Salmo 51:17, mas que um espírito quebrantado Deus não rejeitará. Não me recordo agora qual dos profetas, vendo esse versículo me lembrei, ele diz que os sacrifícios para Deus não é o animal, o bode, mas é esse espírito quebrantado. Ou seja, o espírito quebrantado é a disposição, é a entrega para que Deus venha e faça o que Ele quer sobre as nossas vidas. Que Ele nos perdoe, que Ele nos ajude. Então, o espírito quebrantado é essa autenticidade, é essa verdade que você se coloca diante de Deus. Então, note que a porta que é impossível Deus não atuar é o espírito quebrantado. Quando nós colocamos essa ligação que nós temos interior, que nós não sabemos dividi-la, que nós não sabemos como atuar, mas quando nós inclinamos o nosso corpo, a nossa alma, e aí consequentemente é a entrega do Espírito, Deus vai dizer, agora eu preciso me comunicar, porque a porta para a comunicação comigo está aberta naquele coração, naquela vida. Ele fala assim, isso aqui eu gostei, isso aqui é importante. O pentecostalismo clássico sempre foi despido de crenças e práticas alheias às Escrituras, buscando sempre refletir o autêntico cristianismo bíblico, como Jesus ensinou a samaritana. Deus é Espírito e importa que os que adorem, o adorem em Espírito e em verdade. A verdadeira e pura adoração nasce de um espírito quebrantado, em simplicidade, sem pretensão de louvor e glória humana. Meus irmãos, eu sei que o assunto é bem difícil, mas é essa linha que eu quero que os irmãos conversem com os alunos. Entender que o Espírito é a forma, é a parte que há em nós, que há uma comunicação aberta com Deus. E isso nós precisamos nos entregar a Deus para que possamos conversar, entender essa entrega. E é esse novo nascimento que vai nos fazer ter esse contato com Deus. E aí conversa com seu aluno para saber se ele tem ou não esse novo nascimento. É um momento da gente poder conversar com ele, abrir a mente deles para saber se isso está ou não ativo na vida deles.
Tá certo? Espero que Deus os abençoe, que Deus os guarde e abra a mente dos irmãos e que nós possamos explicar bem isso para os nossos alunos, tá certo? Que Deus abençoe em nome de Jesus, meus irmãos. Foi todos.